próxima questão é a questão 85. Nós estamos resolvendo a prova do Enem 2012, o caderno azul. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas das suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então a gente tem aqui basicamente um cladograma, temos aqui uma alga ancestral, né? Essa alga ancestral então deu origem às briófitas, às pteridófitas, às gimnospermas e às angiospermas. E aí a gente tem aqui algumas estruturas que foram que surgiram para poder fazer esse processo evolutivo. Então aqui no surgimento das briófitas, a gente tem aqui, né, o gametófito dominante, o arquegônio, tá? Que é o que está aqui. Gerou as briófitas. No surgimento das pteridófitas, a gente tem aqui o esporófito dominante e os vasos condutores. São vasos bem simples, ainda não tão bem estruturados, mas já se possibilitou uma maior independência da água e também uma colonização melhor do ambiente terrestre. Aqui, para as gimnospermas, a gente tem as sementes e os grãos de pólen surgindo, tá? Que é o que está aqui no nosso cladograma. E, por fim, nas angiospermas, a gente tem a presença de flores e de frutos, tá? Bem, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem de pergunta aqui e quais são as nossas alternativas. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? A. As sementes aladas que favoreceram a dispersão da área. B. Os arquegônios que protegem o embrião multicelular. C. Os grãos de pólen que garantem a polinização cruzada. D. Os frutos que promovem uma maior eficiência reprodutiva. E os vasos condutores que possibilitam o transporte da ceia bruta. O que a gente tem aqui, tá? Porque, obviamente, tudo que é colocado para nós dentro das alternativas é, sim, uma vantagem evolutiva, sem sombra de dúvidas. Mas o que a gente quer saber é o quê? Da diversidade genética. E quando a gente fala de diversidade genética, tá? Ou a gente pode trazer aí a variabilidade genética, vamos lembrar um pouquinho da questão de reprodução, beleza? A gente tem reprodução assexuada e reprodução sexuada. Uma das vantagens da reprodução sexuada, e isso assim é um conceito muito básico de biologia, tá? Uma das vantagens é justamente a troca de material genético que promove a variabilidade genética, certo? Que é o que a gente está promovendo aqui, é o que a gente está procurando aqui dentro da nossa questão. Então, olha só, para eu então ter a variabilidade genética, eu preciso ter troca de material genético. Então, eu preciso estar falando de quem? De gametas, certo? Quem aqui entre essas alternativas vai trazer para mim uma questão de gametas? Vamos lá. As sementes aladas que favorecem a dispersão da área, que é a alternativa A, não, a semente já foi originada do processo de reprodução. Então não é ela. B. Os arquegônios que protegem o embrião multicelular, o embrião já foi gerado do processo de reprodução. C. Os grãos de pólen que garantem a polinização cruzada, ou seja, a troca de material genético. É isso aqui, gente. Alternativa C. Tá? Porque aqui eu estou falando de gametas, tá? Mas vamos continuar. D. Os frutos que promovem maior eficiência reprodutiva. Gente, os frutos favorecem a dispersão das sementes, eles são ótimos para isso, mas eles já foram originados de um processo de reprodução. Ou seja, já houve a troca de gameta, é posterior. A gente está falando, pensando em frutos verdadeiros, do desenvolvimento do ovário, já aconteceu a fecundação, tá? Os vasos condutores que possibilitam o transporte da seiva bruta, isso é para colonização do ambiente terrestre, isso não é para um processo de reprodução,
nem de variabilidade genética, tá? Então não tem jeito, a gente não tem outra alternativa a escolher que não seja a alternativa C.